Olá pessoal, boa tarde, né? Estamos aqui nos estúdios da Rio Largo Web Notícia levando mais informações para vocês. E hoje a gente vai falar sobre a morte do empresário Kleber Malaquias, ele que foi assassinado dia 15 de julho de 2020 aqui no Bar da Buchada. Roda a vinheta. Pois é, gente, já passou mais de 2 anos da morte, né, do assassinato do empresário Kleber Malaquias. Kleber Malaquias, que era um ativista político, um rapaz que sempre denunciou políticos e empresários, né, e membro do judiciário no estado da Alagoas. Mas, gente, o interessante na morte do Kleber é que a Polícia Civil do estado de Alagoas até agora não conseguiu identificar os mandantes ou o mandante da morte de Kleber Malaquias. Se especula muito na cidade a participação do ex-prefeito Gilberto Gonçalves, como também da sua esposa, a senhora Maria Cristina Cordeiro. Porque a partir de agora, o que vocês vão ouvir deste repórter é um relato de um pequeno conteúdo da investigação do inquérito policial que aponta o seguinte. Vamos começar? Kleber Malaquias, desde 2017, sempre denunciou nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, principalmente os desmandos do prefeito Gilberto Gonçalves. Logo em janeiro de 2017, Kleber denuncia um desvio de mais de 7 milhões da Secretaria de Educação do município de Rio Largo. O caso foi parar na mão do presidente da Câmara, que não se interessou, como também do Ministério Público de Alagoas, que também fez vista grossas, o promotor Magno Alexandre. E Kleber Malaquias continuou denunciando o governo do senhor Gilberto Gonçalves em várias irregularidades, em contratação de pessoal, inclusive com contratações ilegais para servidores para atuar dentro do fórum da comarca de Rio Largo. Na época foi apontado, levado ao Ministério Público do Estado de Alagoas, uma média de 19 pessoas, 19 pessoas que teriam sido contratadas pelo prefeito da cidade para trabalhar dentro do fórum, atuar dentro das varas criminais. Qual o interesse que o prefeito Gilberto Gonçalves tinha? A gente já desconfia que seria manipulação de documentos dentro do judiciário, porque a prefeitura contratou servidores para atuar dentro das varas, ao lado de juízes e juízas da comarca de Rio Largo. E aí o Ministério Público recebeu essa denúncia também de Kleber Malaquias e de outros membros de combate à improbidade administrativa na cidade do Rio Largo, mas nada fez. E Kleber continuou denunciando a família Cordeiro, da atual prefeita, a senhora Maria Cristina Cordeiro, inclusive em seus áudios que Kleber Malaquias grava, ele acusa gravemente a senhora Cristina Cordeiro de fazer parte de uma organização que vem surrupiando o município de Rio Largo ao lado do seu marido, o ex-prefeito Gilberto Gonçalves. Com todas essas denúncias que Kleber fez à Câmara de Vereadores da cidade, fez ao Ministério Público Estadual, mesmo assim não surtiu efeito. A Câmara de Vereadores da cidade, como também o Ministério Público, não dava ouvidos a Kleber Malaquias, nem também a outros membros que denunciava também o senhor Gilberto Gonçalves e a senhora Cristina Cordeiro. E aí o Kleber, uma certa vez aqui no centro da cidade, existe vídeo que mostra, Kleber Malaquias foi assim abduzido, né? Ele foi abordado pelo prefeito Gilberto Gonçalves em pleno meio da rua, assim, em frente ao Bavaí, há registro disso, acompanhado do senhor Ronaldo Moreira, um assessor do prefeito Gilberto Gonçalves, o senhor Pindoca, também um assessor do prefeito Gilberto Gonçalves, e Kleber foi abordado, ele tinha bebido, e convenceram o Kleber a fazer um vídeo em apoio ao prefeito Gilberto Gonçalves. E assim, depois, o senhor Ronaldo Moreira, segundo as investigações, era o cara que levava um valorzinho de R$3.000 para o Kleber Malaquias, para que o Kleber parasse de bater no prefeito, parasse de bater na vice-prefeita, que hoje é a atual prefeita, a senhora Cristina Cordeiro. E aí o Kleber recebia uma espécie de cala-boca. Todo mês era o senhor Ronaldo Moreira que levava para Kleber Malaquias. E se aproximou as eleições, né, no caso as eleições de 2020, e Kleber Malaquias queria mais dinheiro, pois o valor que ele recebia era pouco para o trabalho ao qual ele desempenhava. E na verdade ele era um denunciante, mas também um grande ativista político,
que se o Kleber começasse a me falar a verdade de roubalheira de político do Estado, o cara corria o risco de ser preso a qualquer momento. O Kleber estava atorando. Então o Kleber começou a negociar próximo à política, em 2020, as eleições, um valor maior para ele. E era um valor em torno de 30 mil reais. E aí o Kleber sempre dizia para a senhora Cristina Cordeiro que ele queria, para apoiar o prefeito Gilberto Gonçalves em 2020, um valor de 30 mil reais. O Kleber iria para o palanque do adversário da oposição detonar o prefeito. E então a família do senhor Gilberto Gonçalves, inclusive a sua esposa, dona Maria Cristina Cordeiro, começou a ficar preocupada com as atitudes de Kleber, pois ali estavam sentindo, ou pagava 30 mil Kleber para ele ficar calado, ou Kleber ia para o palanque da oposição meter o sarrafo no prefeito Gilberto Gonçalves. E preocupada, a senhora Cristina Cordeiro, preocupada com essa atitude do Kleber, ela começou a negociar junto ao marido, o prefeito na época, Gilberto Gonçalves, o pagamento desse valor ao Kleber ou não. E nessas negociações que a Polícia Federal tem gravações nos celulares apreendidos do Kleber e também das outras pessoas envolvidas, que eu vou falar daqui a pouco sobre os assassinos, a Polícia Federal conseguiu identificar essa conversa. Mas a pergunta é, alguém pode perguntar, Leonardo, se a polícia tem essas conversas, por que não conseguiu prender aí da senhora Cristina Cordeiro como a possível mandante? Vamos lá responder. Segundo o inquérito da própria Polícia Civil, foi apreendido sim os celulares do esmeliante, como também do Kleber Malaquias, que comprova essa conversa, mas para confrontar a prova técnica, para que a justiça não tenha dúvida e peça a prisão dela, seria necessária a quebra do sigilo telefônico do celular da senhora Maria Cristina Cordeiro, a qual, até agora, a Justiça Alagoana não conseguiu. Mesmo o delegado do caso, o senhor Lucimério Campos, ter requerido na Justiça a quebra do sigilo telefônico do aparelho da senhora Maria Cristina Cordeiro da Silva, mesmo assim, até agora, essas informações não chegou à Polícia Civil, para que ela possa fazer um cruzamento de informações, juntar as informações do celular da senhora Cristina, confrontar com os celulares dos meliantes, para que aí não deixe dúvida do envolvimento dela. Então, é esse empecilho da quebra do sigilo telefônico da senhora Maria Cristina Cordeiro da Silva que impede que a Polícia Civil, junto com a Polícia Federal, feche esse inquérito e aponte exatamente quem mandou matar o Kleber Malaquias. A senhora Maria Cristina Cordeiro da Silva, preocupada com a repercussão que esse canal divulga, que fala desse assassinato e de roubalheiras praticado pela sua família, ela está entrando na justiça, tentando me proibir de falar sobre o caso, tentando conseguir na justiça mandato de segurança para que cale a voz desse repórter e esse canal Rio Largo Web Notícia, a qual não tenho medo de falar a verdade, doa a quem doer. A gente espera que nos próximos dias o delegado consiga finalizar esse inquérito, né? Porque os indivíduos que executaram o Kleber Malaquias, todos eles tinham ligação fortíssima com a Casa Amarela. A Casa Amarela é a casa onde mora o prefeito Gilberto Gonçalves e a sua esposa Maria Cristina Cordeiro, hoje prefeita de Rio Largo e mãe de 3 filhos, 2 moças e 1 rapaz, né? Inclusive uma é candidata a deputada estadual aqui na cidade de Rio Largo. Mas vamos aí ao nome dos indivíduos que participaram desse crime. O senhor Jefferson Roberto Sarafim da Rocha, o senhor Marcos Maurício Francisco dos Santos, Marcelo José de Souza da Silva, esse foi que dirigiu o carro que conduziu os assassinos até o Bar da Buchada para matar Kleber Malaquias, não é? E o Frederson José dos Santos, ex-militar, que também está envolvido aí, o Frederson, ex-militar também. E depois a polícia identificou o sargento Mário, um militar da ativa que também continua preso, e o motorista do seu carro de som, conhecido como Galeguinho, que, segundo a polícia apurou, sargento Mário teria contratado o Galeguinho para que no dia do aniversário de Kleber Malaquias, ele retirasse o Kleber de casa para ir para um bar, algum local festejar, e que Galeguinho ficaria incumbido da missão de mandar localização dos locais onde o Kleber Malaquias parava para comemorar seu aniversário. Porque Kleber foi assassinado covardemente
A morte dele foi planejada 2 dias antes, segundo o depoimento do Galeguinho. Ele disse que 2 dias antes do dia da morte, do aniversário do Kleber, ele foi procurado pelo sargento Mário, um sargento da ativa da Polícia Militar, que fazia um trabalho social aqui na cidade, mas por trás era um criminoso, que 2 dias antes foi procurado, o Galeguinho foi procurado, e o sargento disse o seguinte, está lá no inquérito: Galeguinho, tal dia é o aniversário do Kleber, você vai tirar o Kleber de casa, você vai chamar ele para tomar uma e você vai mandar a localização para este número daqui. E deu um número de celular para o Galeguinho. Galeguinho responde para sargento: sargento, eu não vou ligar para esse cara não, vou falar com o senhor. O sargento disse: comigo não, você vai falar com esse cara aqui, você vai mandar a localização para ele. Galeguinho responde: sargento, isso não vai dar rolo não, isso não é problema. Sargento Mário responde: não, Galeguinho, é uns amigos meus, policiais, que querem falar com o Kleber sobre política. E o Galeguinho assim fez. Aonde ele parava com o Kleber Malaquias em um bar, em uma lanchonete, seja onde for, ele mandava localizações para este número de celular que o sargento Mário indicou, que na verdade era dos assassinos do Kleber Malaquias. E aí os assassinos, munidos dessas informações, de aonde o Kleber estava parando, eles puderam planejar o melhor local para executar Kleber Malaquias. E esse local escolhido pelos assassinos foi exatamente no Bar da Buchada, localizado aqui em Rio Largo, na Mata do Rolo. Também é apontado nesse esquema o vereador por Rio Largo, Vanildo Rufino. É Vanildo Rufino, que foi agora afastado agora há pouco por compra de voto pelo TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, mas continua no mandato devido a uma manobra jurídica entre o Tribunal Regional Eleitoral e a Câmara de Vereadores da cidade. Rufino continua exercendo o seu mandato de parlamentar, mesmo cassado. Mas no crime do Kleber Malaquias aqui em questão, Rufino é apontado pela polícia, investigado pela Polícia Civil, como o cara que forneceu a arma para os assassinos. Rufino é aquele cara que foi contratado para entregar a arma para os assassinos executar Kleber Malaquias, e logo após a execução, o vereador Rufino recolheu essa arma e deu sumiço na mesma, para não deixar rastro. A polícia fez mandato de busca e apreensão nas residências do vereador Vanildo Rufino, mas até o momento a arma do crime não foi encontrada. Enquanto isso, segue 6 pessoas presas por participação na morte do Kleber Malaquias, mas o mandante desse crime até agora continua na impunidade. E a família de Kleber e os amigos e a sociedade rio-larguense cobra da Justiça Alagoana a elucidação desse caso. A juíza da 3ª Vara Criminal da cidade do Lago já fez várias audiências para ouvir os presos, aqueles que participaram direta e indiretamente da morte do Kleber. Mas enquanto isso, a verdadeira mandante ou os mandantes continuam soltos na cidade de Rio Largo, e aí mexendo os pauzinhos, tentando atrapalhar as investigações para que este crime não seja elucidado. A gente aguarda exatamente que a Polícia Civil, junto com a Polícia Federal, apure esse caso com seriedade e que aponte realmente quem mandou matar o Kleber Malaquias, para que a impunidade não reine em nossa cidade. Forte abraço para vocês. Qualquer coisa aí, vou deixar meu zap aqui para qualquer informação que ajude a Polícia Civil do Estado de Alagoas a esclarecer exatamente quem mandou matar Kleber Malaquias.